A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Trabalho há mais de 20 anos no Ministério Infantil, principalmente com evangelização e discipulado de crianças e adolescentes. E esse é o nosso curso sobre inclusão no Ministério Infantil. Essa aula de número 2, nós estamos falando como trabalhar com crianças epiléticas no Ministério Infantil. Então é muito importante aprendermos a trabalhar com as crianças epiléticas no Ministério Infantil e ajudar essas crianças. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre como a epilepsia afeta as crianças. Então é muito importante entendermos, nós já aprendemos que a epilepsia não é uma possessão demoníaca, mas é uma condição de saúde, e nós vamos procurar entender um pouquinho como essa condição de saúde afeta as crianças. Então é importante você compreender. Pastor, como é que a epilepsia afeta as crianças? Ela vai afetar em 3 áreas importantes: na área emocional, na área educacional e na área social. Então, ela vai afetar nessas 3 áreas, tanto emocional como educacional, como na área social. Então, ela vai ter esses 3 efeitos. Na área emocional, a epilepsia pode afetar as crianças primeiro, causando desequilíbrio emocional. Então, a criança que tem a epilepsia, ela sofre uma pressão emocional muito grande. E isso pode causar um desequilíbrio, porque ela vive várias situações e muitas vezes ela não sabe lidar com essas situações. Então, esse desequilíbrio emocional pode ser causado pela sensação de ansiedade, ela pode desenvolver quadros de ansiedade, ela pode desenvolver quadros de tristeza, então ela pode se sentir triste, inferiorizada diante das outras crianças, muitas vezes por não poder participar de atividades. Às vezes os pais isolam a criança com medo dela ter uma crise epilética, então ela pode sentir muita tristeza, desenvolver sentimento de tristeza, ela pode desenvolver o sentimento de frustração, se sentir frustrada diante dessa situação. Então o desequilíbrio emocional é muito grande nas crianças que têm o quadro epilético. Então na área emocional, ela pode ter um desequilíbrio emocional, ter muitas emoções ao mesmo tempo e não saber lidar com essas emoções. Outra coisa, ela pode ter transtorno de linguagem. Então, a epilepsia pode causar dificuldade de expressão, então a criança pode ter dificuldade de se expressar e pode causar dificuldade de compreensão. Então, elas têm dificuldade de compreender alguma coisa, então elas podem ter também dificuldade na habilidade da leitura e da escrita, então pode afetar nessa parte do transtorno de linguagem. Então, a criança pode ter transtorno de linguagem. Outra coisa, ela pode ter oscilação de humor. Então, por se tratar de uma condição neurológica, pode oscilar o humor dessa criança. Então, ela pode estar irritada, ela pode ter irritabilidade, pode ter agitação. Então, eu vou ver essa alteração de humor. Então, isso é relacionado à epilepsia. Então, ela pode ter essa oscilação de humor. Outra coisa, ela pode ter um comportamento desorganizado. Então, por ser um fato neurológico, por ser uma causa neurológica, ela pode ter um comportamento desorganizado, como dificuldades de concentração, impulsividade, condição cerebral e medicação podem influenciar muito nisso daí. Então, as condições cerebrais e a medicação que a criança vai tomar para controlar a epilepsia pode causar esse comportamento desorganizado. Ela pode ter também tentativa de suicídio. Então é muito comum nas pessoas que têm epilepsia, principalmente na adolescência e na fase juvenil, ter tentativas de suicídio. Porque ela sabe que é uma condição crônica, muitas vezes situações vão acontecer que vão lhe causar constrangimento. Então lidar com essa situação, lidar com esses momentos difíceis não é fácil.
Então é muito importante para quem vai trabalhar com crianças, com adolescentes que têm quadros de epilepsia, dar o amparo emocional. Então realmente conversar, trabalhar a autoestima, ajudar ele a lidar com essas emoções, tudo isso é muito importante. Então, lembrando sempre para nós que estamos no Ministério Infantil, Deus nos chamou para fazer diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes. Então, esse curso você vai compreender e vai aprender como ajudar. A área emocional é muito importante, o acolhimento dessas crianças, desses adolescentes, para ajudá-lo a enfrentar essa situação. Outra área que é afetada é a área da aprendizagem. Então, as crianças com epilepsia vão ter algumas dificuldades na área da aprendizagem. O que isso vai afetar na aprendizagem? Primeiro, dificuldade de memória. Muitas crianças que têm quadro de epilepsia, elas têm dificuldade de memorização, então elas vão ter uma dificuldade maior na memorização. Então, eu preciso entender isso. Outra coisa, pode desenvolver problemas na atenção e na concentração. Na aula passada nós falamos que muitas vezes antes do ataque epilético a pessoa parece que desliga ou ela vai ter aquela confusão mental. Então muitas vezes durante uma aula isso pode acontecer, durante um momento que a criança está ali aprendendo, ela pode ter esse momento que parece que a chavinha desliga ou ela tem uma confusão mental e isso vai causar problemas de concentração e de atenção. Então eu preciso estar atento, então eu vou perceber que essa criança tem mais dificuldade ou que ela está num momento difícil e dar uma atenção melhor para ela, porque eu preciso entender que essas coisas são comuns e pode acontecer. Então não é que a criança é um mau aluno, que é desligado, que não presta atenção, mas pode ser por causa da sua condição neurológica, então eu preciso ter essa atenção. Outra coisa, dificuldade na aprendizagem. Então, muitas vezes, todas essas coisas vão dar, ele vai ter mais dificuldade para aprender coisas novas, para entender conceitos. Então, o professor de Ministério Infantil, a professora de Ministério Infantil deve entender, deve se dedicar a passar o conceito, às vezes repetir aquilo que foi falado. Por quê? Porque essa criança precisa de uma atenção especial. Outra coisa, pode ter problemas comportamentais. Então, muitas vezes o sentimento de revolta, o sentimento de frustrações podem causar problemas comportamentais. Então, tem uma criança que ela tem o quadro epilético e de repente ela está com um comportamento inadequado, ela está tendo muita agressividade, está irritada. Eu preciso entender que isso faz parte do quadro dessa criança. Então, eu preciso ajudá-la a controlar suas emoções, a controlar sua agressividade, a mostrar para ela que aquele comportamento inadequado não vai ajudar, mas se ela tem um bom comportamento, isso sim vai ajudá-la. Então, tudo isso é importante. Então, eu preciso entender que a epilepsia pode afetar na área emocional da criança, na área da aprendizagem e também na área do convívio social. Então, muitas vezes para essa criança é uma parte muito importante desse convívio social. Para você, professor, para você, professora, que vai trabalhar com o Ministério Infantil na área da inclusão, muitas vezes a família, a própria família, com medo da criança ser discriminada, ser afastada, ela isola essa criança do convívio social. Então, um dos grandes desafios na área social é trabalhar com a família, mostrar que essa criança vai ter suporte, que ela vai ser assistida para quebrar essa parte do relacionamento realmente, para que ela possa ter uma vida social ativa, porque a epilepsia não impede dessa criança ser um instrumento de Deus dentro da igreja, dentro do Ministério Infantil, desempenhar seus dons e talentos, ter um convívio social na sociedade, ser produtivo, porque muitas vezes as pessoas confundem necessidades especiais com ser produtivo, mas ela pode ser produtiva, então isso é muito importante. As dificuldades no convívio social que essa criança vai sofrer, primeiro, discriminação. Então, muitas vezes as outras crianças discriminam essa criança que tem epilepsia.
Por quê, pastor? Por falta de conhecimento. Nós vamos conversar um pouquinho mais à frente sobre alguns mitos, mas o principal mito é que a epilepsia é transmissível, Isso é uma grande mentira. Não é transmissível, mas muitas vezes a criança não tem essa concepção, não é informada. Então, pastor, como é que eu quebro essa discriminação das crianças? Com ensino, sentar, falar do assunto, ensinar, mostrar o que é, como funciona, tudo isso vai ajudar, porque a criança com epilepsia, ela sofre muito com essa discriminação. Outra coisa, limitação do contato social. Muitas vezes, por parte da família, com medo da criança passar por uma situação de constrangimento, a família isola essa criança. Outras vezes, por parte da própria criança, com vergonha, com medo de ter um ataque epilético no meio dos amigos, ela se isola das outras crianças. E muitas vezes esse isolamento social parte das outras crianças, por não conhecer, elas vão se afastar. Pastor, como é que eu combato essa discriminação, essa isolação, esse isolamento social? Muito ensino, muita informação, realmente conversar sobre o assunto, procurar a família, conscientizar a família, se preparar como você está preparando para dar assistência para essa criança, tudo isso é muito importante. Outro problema é o problema no relacionamento familiar. Muitas vezes causa grande conflito na família. A criança ela tem epilepsia, toda a atenção do pai, toda a atenção da mãe é colocada sobre aquela criança, esquece os outros filhos, às vezes quebra-se a rotina familiar, de repente o pai ou a mãe está no trabalho, recebe o telefonema que a criança está no hospital por causa de um ataque epilético e quebra-se toda essa rotina. Então eu preciso, além de dar suporte para a criança, precisamos dar o suporte para a família, ajudar a família a essa nova condição, a viver essa nova situação. Toda vez que eu falo de inclusão, não é só a criança, mas muitas vezes a própria família vai precisar do Ministério Infantil e desse apoio. Então isso é importante. Ela vai desenvolver também problemas comportamentais. Muitas vezes o problema comportamental não é porque a criança é ruim, porque é agressiva, mas é uma revolta por aquela situação, por não saber lidar com sentimentos. Então eu preciso, lembrando sempre, dar o acolhimento e ajudar essas crianças a lidar com seus sentimentos, com as suas tristezas, com as suas frustrações, para que ela não venha a ter um mau comportamento, um comportamento inadequado. E por fim, dificuldade na rotina escolar. Então, muitas vezes a criança com epilepsia tem dificuldade na rotina escolar. É um dia de uma prova, de repente sofreu um ataque epilético e não pôde comparecer na prova, ou muitas vezes por recomendação médica não pôde estar nas aulas. Então eu preciso entender que a rotina escolar muitas vezes é afetada. E o que eu posso fazer é dar todo o apoio, todo o suporte para que essa criança venha a ser ajudada. Então, na aula de hoje, nós aprendemos que a epilepsia pode afetar a criança na área emocional, na área escolar, da aprendizagem, na área do relacionamento social. Para que todas essas áreas possam ser desenvolvidas plenamente, possam ser alcançado desenvolvimento pleno, é importante nós darmos o acolhimento, o apoio que essa criança precisa para realmente fazermos diferença na vida dessa criança. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Estamos à disposição para te ajudar. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no nosso curso, aqui embaixo vai estar o link do curso e entre em contato conosco, WhatsApp 19 98235 2607 e o Centro de Treinamento Barack está sempre pronto a te ajudar. Centro de Treinamento Barack, abençoando vidas através do conhecimento. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.